A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos e todas, amém? Que bom estarmos de volta, estava com saudade já. Ontem vocês estiveram aqui, o Assir, né? Pastor Assir, trabalha comigo lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Na verdade ele é o meu chefe, eu sou mais velho que ele, mas o chefe é ele. Eu sou mais velho que o pai dele 1 ano. Então de vez em quando o pessoal acha até que ele seja meu filho, a gente viaja muito juntos. Eu imagino que tenha tido aqui um chocolate de Bíblia, né? Derramou Bíblia para todo lado, né? Falar depois do Assir é meio complicado, que você falou, o que ele deixou para eu falar? Então ele ficou muito feliz, gostou muito da igreja. Hoje de manhã já falamos. Ele falou, rapaz, que igreja maravilhosa, o pastor e a igreja. Ó, gostou do pastor também, tá bem, Arildo? Ô Arildo, o Assir gostou de você também. Eu falei, é gente boa. Ele gostou muito, falou, igreja piedosa, animada, comprometida. E eu falei, a Igreja da Glória, interessante, em plena pandemia ela cresceu. Parece que foi revitalizando, né? Aí quando volta, já volta um monte de gente nova. E a igreja recebe gente nova. A igreja mantém a alegria, você vê que aprendeu a sorrir com os olhos. Então é bom, quem está aqui na frente vê a alegria da igreja, é bom, é uma ambiência amiga, espiritual e muito boa. Graças a Deus por isso. Eu queria ler um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, assim como estamos sentados, 8, de 22 a 26, bem conhecido texto. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. O comportamento humano é interessante, misterioso, por mais que você, em alguns casos, já saiba o que vai dar lá. Pessoas, por exemplo, que foram oprimidas a vida toda, judiadas, até chega uma hora que não dá mais e se rebela. E uma fúria vem e aquela pessoa se revolta com quem a oprimiu e acaba se revoltando com a vida toda. E acaba se tornando um déspota, né? um inquisidor, que não aguentou mais tanto sofrimento. Alguns outros vão murchando e acabam morrendo para dentro, não aguentam a vida, vão implodindo, eles não conseguem sair, a vida vai achatando cada vez mais para dentro, e eles mergulham para dentro de si mesmos e sucumbem. Alguns outros são até cômicos. Salomão diz que uma das coisas assim mais absurdas assim, e estúpidas é quando um servo se torna rei. Você pensa, ele foi judiado quando era servo, e tu pensas assim, quando ele for rei, ele vai tratar todo mundo bem, para mostrar como ele queria ser tratado. Salomão diz que é o contrário. O servo, quando ele vira rei, ele fala, agora é minha vez, agora eu que vou judiar de todo mundo. Lá na China, aqui não, mas acontece muito de colegas de trabalho que eram super amigos, aí quando um vira chefe do outro, a amizade acaba, aqui eles começam a achar, esqueceu todo o passado da amizade. Aqui não tem isso, mas lá na China acontece muito. Lá na França também, de pessoas que olham para os outros e não veem um outro, veem outra coisa. Esquece que ali tem sentimento, esquece que ali tem um ser humano, e trata pessoas como CPFs, como números. Não tem nenhum tipo de misericórdia. É assim. Se você não sabia disso, bem-vindo ao planeta. É assim, nesse mundo caído.
Agora tem as exceções, por isso que o nome diz que é exceção. Gente boa que continua sendo gente boa e quando cresce fica melhor ainda. Torna-se generoso, retribui da maneira graciosa aquilo que recebeu. Essa experiência, esse episódio do cego em Betsaida, talvez ele nem seja de Betsaida, mas Jesus o tira da cidade e o cura fora da aldeia. Betsaida, uma aldeia, um povoado bem pequeno, no nordeste ali do mar da Galileia. Diz o texto que ele chegou lá. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Então, em primeiro lugar, esse homem tinha amigos, pessoas que disseram: olha, Senhor, toca nele. Ainda que Betsaida, né, Corazim, aquela região ali tenha sido criticada por Jesus, se você olhar Mateus 11, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque até em Sodoma e Gomorra, se qualquer outro lugar do mundo tivesse feito os sinais que foram feitos aí, há muitos teriam se convertido. Olha lá, a multiplicação dos pães foi lá. E os próprios discípulos, depois de verem aquilo tudo, ainda ficavam na dúvida: Senhor, Tu és aquele que nós precisávamos esperar? E a própria cidade não crê, quando fica estonteante o negócio, mas expulsam Jesus de lá. A fé é complicada. Talvez esses homens tivessem trazido o cego, até para dizer: olha, assume esse problema aí. Esse camarada está dando trabalho para nós, né? De uma forma ou de outra, acabaram ajudando o cego, porque levaram o cego para o lugar certo, levaram o cego para Jesus, levaram para aquele que podia resolver. Ou por se livrar dele: ó, Senhor, assume isso aí, esse cara, cada hora, todo mundo tem que desviar dele, porque ele pede ajuda a todo mundo, porque quando ele ouve que tem alguém perto, me leva em tal lugar, me ajuda nisso. Então, para se livrar do cego, empurraram para Jesus. Mas seja lá qual tenha sido a motivação, colocaram no lugar certo. Jesus, olha que coisa interessante, pega o cego pela mão, verso 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ele disse: não, o milagre vai acontecer, mas não vai ser aqui, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar, vou ter um lugar a sós. E aí cuspiu nos olhos do homem, passou saliva nos olhos do homem, pôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então a casa dele não era na aldeia, né? Se ele vai para casa e não precisa entrar na aldeia, esse cara mora lá fora. Agora, como que se faz a cura da mente, esse contraponto do coração? Jesus curou aquele homem, parece até que ele tenha falhado. O primeiro toque curou, mas não curou muito. Aí você fala: será que ele falhou? Jesus é didático. Jesus faz as coisas, nunca fez o milagre pelo milagre, ele sempre usou o milagre para ilustrar um ensinamento, uma verdade, um princípio que ele queria fixar. Essa coisa de passar saliva ele já tinha feito com o cego de nascença, João capítulo 9, já tinha feito com aquele surdo e gago, Jesus ungiu a língua dele com saliva, em Marcos 7 aqui mesmo, e agora no cego de Betsaida é a terceira vez que ele usa a saliva. E esse homem ele vem com uma mente conturbada, ele consegue enxergar, mas ele ainda confunde gente com coisa, ele ainda confunde homens com árvores. Até esse é um sinal que possivelmente ele não fosse um cego de nascença, porque ele já tinha ideia do que era uma árvore. Para fazer a comparação, ele já tinha visto árvore alguma vez. Parece árvores andando. E Jesus diz: bom, não está bom ainda, né? E dá o segundo toque, e aí o homem viu tudo claramente, e tudo distinguia perfeitamente. Jesus queria mostrar que o que tinha sido curado no primeiro toque tinha sido o globo ocular. Agora ele via, mas o coração e a mente ainda estavam confusos. Ele estava com uma confusão mental ainda. Ele ainda confundia gente com árvores. Então o segundo toque foi o toque do quebrantamento. Porque tem muita gente que já se converteu, já é crente e vai para o céu, e isso não volta atrás.
mas ainda confunde pessoas com coisas. Tem muita gente que é crente, tem um nome no livro da vida, mas no relacionamento aqui embaixo ainda é pesado, ainda é vingativo, ainda não sabe nem porquê, mas reage de um modo que fere, até se arrepende depois. Poxa, não devia ter falado daquele jeito. Porque nós replicamos comportamentos. De vez em quando, olha, eu estou com 63 anos, durante muito tempo fiquei olhando para trás e eu repetindo comportamentos do meu pai. Meu pai teve um pai que foi embora quando ele tinha 9 anos de idade, abandonou a família. E ele ficou sendo chefe da casa, com 9 anos, em Santa Rita de Jacutinga, interior de Minas. O pai dele, por sua vez, não conheceu o pai, porque abandonou a mãe quando ele era bebê. Então ninguém aprendeu a ser pai. O pai dele não soube ser pai, nem quis ser. Ele não soube ser pai, porque não teve um pai para ele se basear, teve que aprender a ser pai sendo pai. Então, com erros e acertos. Aí a gente vai criar nossos filhos e o pai é o modelo. A gente não tem muito filtro, né? A gente achava que o que o pai falou é lei, a gente replica no filho. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai olhando e falando, não, meu pai estava errado nisso. Ou então ele foi muito pesado para ensinar isso aqui. E a gente vai ajustando a mira. Graças a Deus, o filho da gente vai criar os filhos de uma maneira mais branda. Ele já tem esse filtro. Eu mesmo já disse, meu pai fazia assim, eu fiz com você, mas está errado, tá? Acerta aí. Quando tem arrependimento é mudança de vida, não é só se emocionar, é deixar de fazer o que fazia. E a diferença do arrependimento com o remorso é quando você fica tentando resolver a coisa. E você não vai mais resolver, já passou. Remorso, você cai para dentro. Arrependimento, você transformar o remorso, jogar na cruz. Senhor, eu errei. Eu errei achando que estava certo, eu estava sincero no engano. Me ajuda agora. Nos relacionamentos, eu machuquei muita gente. Eu fui ferido, eu repliquei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o episódio desse cego retrata isso. Esse homem, ele tinha essa dificuldade de entender as coisas, de compreender. E quando Jesus o toca, ele ainda está confundindo gente com coisas. Então, qual é a saída disso? Qual é o caminho para ficar curado dessas coisas? Qual é o caminho para se libertar desse sentimento, desse comportamento? Como é que você pode, aquilo que está na tua mente, não deixar chegar no teu coração e você mudar isso, transformar isso em coisa boa? Em primeiro lugar, para se mudar isso, é o que Jesus fez com o cego no verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, o primeiro passo para ficar curado, para curar mente e coração, para que ele se entenda, a mente e o coração, é ter momentos a sós com Deus. Desenvolver vida devocional, desenvolver uma vida que você tenha retiros pessoais, eu e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te abençoará. É ali que você pode dizer tudo. Aquilo que você não pode orar em voz alta, numa oração pública, no silêncio do teu quarto, na solidão você pode. E abre o coração, desenvolva momentos a sós com Deus, assim que você vai crescer de leitura bíblica e de oração, você e Jesus. Então, desenvolver uma vida devocional, porque Deus não trabalha no atacadão. Tem gente que até para orar fala, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E ele acha que está sendo piedoso, né? Senhor, eu tenho multidão de pecados. Aí se Deus pergunta, quais? Você sabe o que é o pecado? Você sabe onde você está errando? Aí ele bota um espelho assim, diz aí, o que você quer? Fala, Senhor, eu confesso que eu erro nisso, eu erro naquilo outro. Diga, dê nomes, fale com ele. Com ele você pode falar e deve. Ele fala, eu sei onde você está errando, mas você sabe. Tem momentos devocionais é isso, é esse crescimento, é o quebrantamento. Primeiro passo, desenvolver vida devocional. Viver do seu próprio testemunho, ter o seu próprio testemunho. Que a fé cristã
não é uma seleção, um LP, um CD ou várias faixas de testemunho dos outros. Não, meu Deus é poderoso. Eu conheço um caso que ele curou, que ele fez isso outro. Eu conheço outro caso que ele transformou a pessoa. Tá, e você? O que você conta de você? Eu lembro que no final de ano, a gente sempre na igreja que eu pastoreei, a gente fazia aquela sessão, ou no dia de ação de graça, ou no final do ano, pessoas listavam, quem quer vir dar um testemunho de uma vitória? Para edificar a igreja. A Bíblia manda, dê testemunho para edificar os que ouvem. Aí de vez em quando vinha alguém e falava, eu queria dar um testemunho, botava o nome na lista. Aí dizia, quando a pessoa tinha lá seus 50, 60 anos, diz o seu testemunho. Eu lembro, quando eu tinha 15 anos, uma situação assim, e aconteceu isso, e o Senhor interveio, e tudo mudou. Aí eu pergunto, no ouvido, né? Não deixo ninguém envergonhado. Falei, irmão, de lá para cá, aconteceu mais alguma coisa? Ou Deus parou aí? Tem gente que tem dificuldade de contar um testemunho recente, né? Ou então, quero dar um testemunho. Aí você vai dar o testemunho, um amigo meu, aí conta a experiência do outro. Fica terceirizando o testemunho, né? Você tem que ter a sua vida, a sua experiência, momentos devocionais. Quer ficar curado? Deixa Deus escavar você. E Ele faz isso na intimidade, no a sós com Ele. Segundo lugar, é confessar essa confusão mental. Porque quando Jesus disse assim, vês alguma coisa? O homem podia ter dito, está tudo ótimo, obrigado, estou indo. Mas ele disse, não, eu estou mais ou menos. O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que se andam, que se movimentam, que andam ali. As coisas estavam andando, ele não via pessoas, ele via coisas andando. Sabe, se você ainda tem dificuldade de se relacionar com pessoas, sabendo que são pessoas, mas você trata como coisas, e às vezes nós não fazemos isso como estamos calmos, não. Às vezes fazemos como estamos nervosos, né? E a gente esquece que está lidando com o ser humano, aí erra na mão. Se você já é crente, mas ainda tem essa dificuldade, você precisa do segundo toque, que é o toque do quebrantamento. E às vezes você reage assim com quem te magoou na sua história, parentes, tios, primos, próprio pai, a própria mãe. Isso fica te deixando encarcerado. A vida não vai para frente, porque você ainda está lá. Às vezes você replica isso com quem está aqui, mas você dia e noite devolve essa ira para quem está lá, para quem te magoou, eu não devia ter feito, eu não merecia. Deixa o passado passar em nome de Jesus. Diga para Jesus que você sofre com isso. E não tente tentar resolver, administrar isso. Deixa Ele administrar. Entrega na mão dEle. Senhor, me livra desse problema. Faça como eles fizeram em Betsaida. Coloca na mão de Jesus. Em terceiro lugar, quando Jesus dá esse segundo toque, diz o texto que Jesus então novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhes, não entre na aldeia. Então houve a cura. Quando a mente entendeu e mandou para o coração que estava vendo, que não eram coisas, eram pessoas, quando ele distinguiu, quando a mente e o coração agora se falavam, esse homem fica curado. E Jesus diz, vai para casa, mas não entre na aldeia. Em outras palavras, Jesus disse, eu te tirei de lá, não volte para lá, não volte para o lugar de onde eu te tirei. Jesus faz isso quando ele cura o cego, o paralítico em Betesda, João 5. Depois ele encontra o homem lá no templo e fala, olha, você está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, ele diz, olha, você sabe que travou a tua vida. Você sabe o que aconteceu, te deixou 38 anos paralisado. Não faça de novo. Evite aquilo. Não faça mais. Olha o que ele fala também em João, isso em João 5,14, mas em Mateus 5,
29 e 30. Ele diz assim: se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor entrares maneta no céu do que inteirinho no inferno. Se teus olhos te fazem tropeçar, arranca. É melhor entrar cego no céu do que vendo tudo no inferno. Se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrar coxo do céu do que ires inteiro para o inferno. Não era uma automutilação. Ele está dizendo o seguinte: se assistir certas coisas te faz cair, você já teve dificuldade com isso, não faça. Não, evita isso. Ir a certos lugares te faz cair, corta do teu pé isso. Tira da tua agenda. Não faça, não frequente mais. Mexer com certas coisas te faz pecar, evita, corta a mão. Evite essas coisas. De uma maneira simples, você já sabe onde é a rota de colisão, evita. Vá por outro caminho. A mulher adúltera, João 8. Cadê teus acusadores? Ninguém te condena? Não, nem eu. Mas a conversa não acaba aí. Vai. E não peques mais, não volte para isso. Não volte a fazer isso. Evita isso da tua vida, vá. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Não mergulhe de novo nisso. Não mergulhe de novo nesse passado. Não mergulhe de novo nesse comportamento. Tem um sensor dizendo: opa, por que eu estou reagindo assim? Tem duas coisas que nós não podemos controlar. É a respiração e o pensamento, né? Você não diz de manhã: hoje eu só vou respirar 800 libras de ar, depois eu paro, volto amanhã, vou gastar amanhã. Não, você não controla, você respira. E o pensamento, você não pode evitar o pensamento. Mas o pensamento, pelo menos, você pode converter. Como é que você faz isso? Colocando no filtro da palavra de Deus. Vem um pensamento ruim, vem um pensamento, um desejo de se vingar, vem um pensamento, um desejo de um comportamento, basta você dizer: e o Senhor? O que é que o Senhor pensa disso? Coloca no filtro da palavra. E o Senhor? O que o Senhor faria no meu lugar? E o Senhor? O que o Senhor pensa disso? Na hora, o pensamento vai embora. Aquele ditado que diz: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninhos, né? Você não vai deixar ele morar ali. Assim são os pensamentos. Como é que eu converto a minha mente e o meu coração? E tu, Senhor, que dizes disso? O meu temperamento, a minha reação, as minhas emoções e as minhas razões me empurram para esse comportamento, para essa reação. Mas e o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor diz disso? O que o Senhor faria no meu lugar? Aí você converte. Isso é ter momentos a sós com Deus. Essa conversa entre você e Ele. E aí, Senhor, o que é que eu faço? O que tu farias? Então aí, quando Jesus cura esse homem, ele passa saliva, parece que é a unção de Jesus, né? Passa saliva nos olhos desse homem, ele diz: agora sim, agora você tem um toque que precisava, o quebrantamento. Jesus queria ensinar isso aos discípulos. Jesus queria ensinar isso para nós hoje aqui. Sabe, às vezes nós fisicamente enxergamos bem, prosperamos, conquistamos sonhos, planos, mas às vezes vamos, por conta das lutas e desafios da vida, vamos ficando endurecidos com relação ao outro. Se a vida tem tornado você rígido, empedrado, deixa Jesus te dar o segundo toque, que é esse toque que derrete, que converte, o toque do quebrantamento, da sensibilidade. Essa semana passada, nós corremos o mês todo, mas especialmente semana passada, com exposições para todo lado do Rio de Janeiro, inaugurando na Biblioteca Estadual, exposição da Bíblia, pela primeira vez um evento bíblico no equipamento público, lá no Rio de Janeiro, mas lidando com lideranças e com muitos crentes, e no meio do estresse de muita coisa acontecendo, a gente vê, né, o que a pessoa é por dentro, né? Eu vi tanto crente na hora do desencontro, xingando palavrão, e às vezes xingando o outro. Aí dá vontade de falar igual o André Valadão, né? Vocês não são crente, não. Tem gente que perde a estribeira. Mas eu sempre fui assim. Meu pai era assim. Porque trabalhar comigo tem que trabalhar assim. Para trabalhar na obra de Deus tem que ser igual Jesus. Qualquer outro exemplo está fora.
Aí você vê, aí de vez em quando, no final do dia, ainda bem que esse pessoal é crente, aí se abraça, pede desculpa, olha, eu sei que eu machuquei você, e o outro não vem mais trabalhar, não vem mais para o evento, os voluntários, que trabalham com voluntário é fogo. Ainda bem que é crente, que são crentes, mas são crentes com muitos problemas, são crentes cheios de defeitos, mas são crentes. Aí eles voltam atrás e dizem, olha, me perdoe, me dá um abraço, eu errei, eu magoei você. Olha que coisa bonita. Mas já podia ter sido evitado lá atrás, né? Se a pessoa para, pensa, olha, não, ele não é uma coisa andando, ele é um ser humano passando na minha vida. O estresse da vida, a correria, deixa a gente muito insensível. Então, eu queria hoje pela manhã que nós refletíssemos sobre isso. Onde eu preciso ser quebrantado? O que aconteceu comigo? Nós perguntamos às crianças, o que você quer ser quando crescer? Aí, quando cresce, você fala, o que você deixou de ser quando você cresceu? Para onde foi aquela inocência? Para onde foi aquele bom humor? Para onde foi aquela solidariedade? Para onde foi aquela simpatia toda? Para onde foi? A vida bate com força e vai tirando isso da gente. Ela vai esculpindo a gente para se defender dela. E nesse defender da vida, a gente começa a se defender do outro. Acontece com todo mundo. Você está num planeta. Se você não passa por isso, se a vida não te bate tentando te esculpir, então você é um querubim. Porque a vida não te toca. Mas se você é ser humano, as batidas da vida vão distorcendo, você vai encolhendo aqui, não, isso eu não quero mais para mim, com ninguém. Daqui a pouco é daqui, você vai se defendendo disso, é o que a vida faz. Mas como é que se conserta isso? Caindo nos pés de Jesus e dizendo, Senhor, nessa área eu ainda confundo as coisas. Nessa área eu preciso de um segundo toque. Me unge com a tua saliva, seja lá o que tu quiseres me ungir. Mas toque em mim, toca nessa área da minha vida. Dá-me percepção, dá-me equidade, um olhar justo, que eu possa entender o outro. O salmista descobriu isso e ele escreve assim, Senhor, tanta coisa para te agradecer, mas que bom saber que tu não nos tratas segundo as nossas faltas. Olha, se Deus fosse um Deus contador, que tem que fazer encontro de contas para a conta fechar, não tinha ninguém aqui, nem eu. Ele falou, vou tratar você segundo o seu pecado. Plá! O Marco Batista era o primeiro, não está mais em pé. Mas ele vai, olha, acerta isso, acerta naquilo outro. Não repete isso. Vai e não peques mais. Não volte para isso. Não faça de novo para não acontecer pior. Vá, segue, tem uma vida bonita pela frente. Evita isso. Numa área ou outra da nossa vida, a caminhada bateu tão forte que a gente atrofiou. A gente se blindou. Tem gente que não tem nem mais amigos, porque tem tanto medo, já foi tanto enganado, que diz, não quero mais confiar em ninguém. E tem umas coisas bonitas aí que escreve na internet, né? Conheça 1000, ande com 100, considere 3, não confie em 0, em nenhum. Aí o pessoal, que lindo. Aí está formando um solitário. Está formando um solitário, um pessoal que se em si mesmo e vai morrer. É uma brasa que você pega a melhor brasa da fogueira e tira, põe sozinha. Depois volta para ver. Sozinho apaga. Nós somos seres gregários, nós precisamos viver em grupo, em família. Aí você fala, mas é muito difícil conviver com fulano. Olha, ele vai morar no céu, então vai acostumando aí. É claro que no céu, nem eu nem você vamos ter os mesmos defeitos aqui, a convivência vai ficar melhor. Mas vai treinando. Porque quando eu aprendo a conviver com, dá licença tomar o exemplo, com o Arildo, a força que eu vou fazer para conviver com ele, com os defeitos dele, vai melhorar os meus.
que eu vou ter que fazer força para melhorar tanta coisa em mim. Tem casais que o marido ora, Senhor, muda minha esposa. E ela está orando a mesma coisa, muda meu marido. Por que o cara não diz assim, Senhor, me muda, dê para minha esposa um marido que ela, faze de mim um marido que ela precisa, que ela quer, que ela sonha, muda a mim. Pronto, olha como fica melhor. E ela também, né? Senhor, muda em mim aquilo que precisa ser mudado para o casamento melhorar. Que a gente prefere que mude o outro, né? Porque o ser humano pensa que é o centro do universo, que tudo gira em torno dele. Quebrantamento, segundo toque. A caminhada é lugar à parte. Você e Jesus, resolva já com ele. Senhor, eu sou assim, eu tenho essa confusão ainda na minha vida, em áreas da minha vida. Eu preciso disso. Em segundo lugar, o conselho dele. Não volte para isso. Evite isso. Não entres na aldeia. Não brinque com isso. Siga o caminho para casa. Siga o caminho direito. Não volte, não mergulhe mais nisso. Nem no passado, não mergulhe mais no passado. Ó vida, ó azar. Se eu pudesse voltar, eu mudaria tudo. Você não pode voltar e você também não pode mudar tudo. E se você voltasse sem a ajuda de Jesus, iria repetir tudo. Então, o que passou, já passou. Conta daqui. Diga, Senhor, eu não quero voltar para lá. Eu não vou voltar para essa aldeia. E quando eu me sentir caminhando na direção, o que eu estou fazendo? Eu estou voltando para... Não, eu não sou mais isso, e ali não é mais meu lugar. Ajuste a rota. Não volte para lá. Hoje eu queria orar com você e por você. O Espírito Santo mistura a voz dele com a voz do pregador, né? Já falei aqui. O pregador prega para todo mundo. E o Espírito Santo vai falando com alguns. Isso é com você. Isso é com você. Isso é você. Se ele falou com você, não perca tempo. Vamos orar. Nós somos craques em repetir comportamentos. O hábito é O hábito, você primeiro cria o hábito. Você começa a fazer uma coisa repetidamente, você acaba criando o hábito. Aí primeiro você domina um hábito. Depois esse hábito te domina. Você já vira mania, você já não consegue mais evitar de ter aquela rotina, o hábito toma conta de você. Então, se você vai ser escravo dos seus hábitos, então crie bons hábitos para ser escravo de bons hábitos. É não voltar para a aldeia e quando sentir que está indo, Senhor, opa, o fim dessa história eu já sei onde vai dar, não vou voltar para lá. Às vezes a minha razão, a minha teimosia, a minha ira diz, vá lá e resolva isso. Não, para a aldeia eu não volto mais, porque eu sei onde vai dar isso. Tem vida nesse caminho. Eu não vou para o caminho da morte, eu não vou para o caminho da cegueira, eu vou para o caminho da vida. E o caminho da vida é evitar esse. Eu vou para cá. Faz-me ver o caminho da vida, como diz o Salmo, na tua luz veremos a luz. Hoje eu queria orar com você, que já foi machucado pela vida e de vez em quando se pega repetindo comportamentos, de vez em quando se pega fazendo coisas que não queria fazer, de vez em quando você fica na necessidade de pedir perdão, porque graças a Deus o Espírito Santo te disse, olha, você feriu fulano, você fez errado, você não devia ter feito aquela coisa, você não devia ter agido assim. Então, você que tem essa luz que o Espírito Santo ainda fala com você, e você sabe, Senhor, preciso me consertar nisso, preciso que tu mexas nessa área, reprograme ali para mim, por favor. Se isso é com você, nós vamos orar. Você que sofreu, que sofreu de verdade, passou necessidade, passou injustiça na vida, e dói quando... Eu estou falando aqui, você lembra, dói. Você lembra, eu nem sei as humilhações ou problemas que você passou no passado, mas só de eu falar que você passou e que dói, você lembra e dói. Aconteceu, você não tem mais como fazer, mas você tem como andar para frente. Você não mergulha mais lá. O que Jesus está dizendo, eu não volto para essa aldeia, não mergulhe de novo nisso, desenvolva melhores sentimentos daqui para frente, que a vida vai ter outra cor.
Não adianta você ficar bebendo do passado e tentando viver o presente. Vai talhar, vai virar coalhada. Esqueça isso, não volte para essa aldeia e ande para frente. Você vai ver quanta coisa bonita ainda tem para acontecer na sua vida. Em nome de Jesus.